infância, eu sempre acreditei que tinha sido uma infância perfeita, porque eu nasci no interior, dentro de uma casa com jardim, com pais que foram casados durante 40 anos, com irmãs, nós somos três meninas, então não teve nenhum menino. Então, para mim, eu estava tudo ok, a partir do momento que a gente começa a revisitar depois de adulta, né, as nossas questões. Mas quando eu nasci, a minha mãe, ela estava com a minha irmã internada no hospital porque a minha irmã nasceu só com um rim. Então, quando a minha irmã tinha 2 meses, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Então, ela passou a gravidez toda no hospital. E quando eu nasci, ela teve que me entregar para minhas tias e para minha madrinha cuidar daquele recém-nascido enquanto ela estava com a minha irmã no hospital. E mais tarde eu fui entender que esse foi o meu primeiro abandono, né? E depois eu teria vários outros abandonos durante toda a minha vida. Só que eu lidava com esse abandono de uma maneira de que era melhor estar sozinha, que eu era muito mais forte porque eu estava muito individualizada no mundo. E depois eu fui entender que isso me causou algumas coisas, sim. Eu não entendia isso quando criança, quando adolescente, e tudo mais, e de certa maneira isso mudou a minha personalidade. Mas no mais eu fui uma criança muito feliz. Desde cedo as pessoas falavam muito que eu ia ser trabalhadora. Meu pai tinha um comércio, então a gente foi criança que cresceu ali, né, no comércio. Então as nossas brincadeiras era dentro do carro do meu pai que estava estacionado na porta, ou então ali dentro da lanchonete que ele tinha. E eu me recordo isso com tanta clareza, eu ficava limpando a lanchonete do meu pai, e as pessoas passavam e faziam assim na minha cabeça, falavam, ei, essa menina vai ser muito trabalhadeira. E depois você entende como a vida ela vai dando uns sinais e ela vai ligando tudo depois lá no final, né? Porque eu trabalho com limpeza desde que eu tenho 21 anos até hoje. Então, era um sinal, ou isso me levou para essa profissão, o negócio do abandono. Depois, eu sempre fui uma pessoa que, em todos os momentos da minha vida, quase todos, eu sempre estive sozinha, sem rede de apoio. E eu acabei transformando isso em uma coisa boa e não em um vitimismo, mas depois eu fui entender que em alguns momentos a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa das pessoas do nosso lado e que não dava para enfrentar o mundo todo sozinha. E a minha referência de família era pais casados, com filhos. Todo domingo tinha festa na casa da minha avó. A minha avó tinha 7 filhos, cada filho tinha 3 filhos, então eram muitos primos, muita gente. Os meus filhos não tiveram isso, porque depois eu acabo me mudando e tudo, mas eu vou entrar lá nessa questão. Então, eu meio que acredito que por causa desses abandonos, eu acabei também sempre optando por estar sozinha, inconsciente ou consciente, não sei. Então, eu tive uma infância muito feliz, não, nada assim, nada muito traumático, nada muito marcante. Pelo contrário, todas as minhas marcas assim, da infância são muito positivas. E eu sempre procurei ser a mãe depois dos meus filhos em alguns pontos que talvez eu gostaria que meus pais tivessem tido comigo e eu não tive, sabe? Então foi uma infância muito feliz. Inclusive, a casa que minha mãe mora até hoje é a casa que eu cresci, é a casa da minha avó do lado, que depois a gente adquiriu essa casa. É, então, a referência que eu tenho de família é uma referência muito forte. E o meu sonho desde criança, eu lembro quando as pessoas perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava, eu quero ter 40 anos, eu quero ter minha família. Então, sempre foi muito importante essa questão de ter a minha família. Esse era o meu sonho. Enquanto das minhas amigas eram, eu quero ser veterinária, eu quero ser engenheira, o meu era, eu quero ter minha família, eu quero ter 40 anos. Acho que eu posso ver isso da minha infância. Na adolescência, eu lembro que eu era uma criança muito tranquila, assim, espertinha, comunicativa, mas eu lembro de uma ingenuidade mesma.
E aí, quando eu completei 11 anos, que eu passo da escola primária para a escola fundamental, e eu era muito pequenininha. Eu acho que como meu pai não teve filho homem, e eu sempre pedia para ter cabelo curto, eu sempre gostei de correr atrás de bola, eu sempre fui um pouco masculinizada, porque eu tinha uma relação muito forte com meu pai. Meu pai me deu comida na boca até os 14 anos, ele me punha para dormir, ele me chamava de Janinha. Então, eu acho que inconsciente eu acabei me transformando nesse Joãozinho, acho que para agradar. Eu era uma criança que queria sempre estar agradando. E, e aí eu entro nessa escola com 11 anos e eu começo a sofrer bullying, porque as meninas já usavam sutiã e eu não tinha ainda desenvolvido nada, porque eu era muito pequenininha, porque eu era muito magrinha, porque eu era uma criança ainda, no meio de outras crianças que já eram mais adolescentes, né? Porque essa escola ela era de quinta até terceiro colegial, e eu começo a me relacionar nessa escola com crianças mais velhas, sofrendo bullying, e aí eu desenvolvo um traço da minha personalidade, que é até hoje, que é um ataque para se defender, para meio que marcar o meu território e fazer com que aquele bullying acabasse, sabe? Cessasse. Não era um bullying violento, mas era um bullying, tanto que eu carrego ele até hoje. Era piada, era todo mundo rindo de mim, mas eu não estava achando graça nenhuma. Então eu desenvolvi esse traço mais rebelde, mais provocativo. E olha, eu tinha, eu acho que 1,30 m e eu brigava com a escola inteira já na sexta série, porque durante a quinta série foi o bullying. Na sexta série eu me revoltei, falei, não vou aceitar isso mais, vou começar a ser uma criança problemática para que as pessoas me respeitassem. E eu lembro é muito consciente na minha imagem todos esses pensamentos meus, sabe? E aí eu criei uma popularidade, criei um respeito, mas era por ser a menina que começou a fumar com 14 anos, que ia na pracinha onde estavam todas as pessoas que gostavam de rock and roll, enquanto as outras crianças da minha escola gostavam de outro tipo de música. Então eu levei a fama de ser maconheira e eu ainda não era maconheira. As pessoas todas achavam que eu já era uma pessoa que tinha uma vida sexual ativa e eu fui perder minha virgindade com quase 18 anos. Então eu criei toda uma imagem para me defender. Essa imagem funcionou, mas eu passei a minha vida inteira sendo essa pessoa que, é, que a imagem não representava quem realmente eu era, sabe? Então, eu ganhei fama de encrenqueira, eu ganhei fama de maconheira, eu ganhei fama de, você é muito doidinha. Eu sempre escutei isso de muita gente. Você é muito doidinha, você é muito louquinha, você é maconheira, você é isso. Só que eu não era nada daquilo. Mas a imagem que eu passava, e minha mãe dizia isso, você passa uma imagem de uma pessoa que você não é. E realmente eu tenho essa consciência, porque até hoje eu me pergunto, quem eu teria sido se não tivesse acontecido isso comigo? Mas a vida não tem uma vida paralela, a gente não, essa é a minha história. E graças a Deus, esse traço da minha personalidade que eu carrego até hoje, ele é o responsável por eu ter conseguido tudo que eu consegui na minha vida. Então, até que ponto a gente também quer eliminar defeitos que é a base da nossa característica e responsável pelas grandes conquistas da nossa vida, né? Porque às vezes é preciso um pouco de energia, essa energia da rebeldia, do caos, da revolta, até da raiva, para se atingir alguns objetivos. Ainda assim, foi uma adolescência muito feliz, eu fui uma pessoa muito livre, eu sempre fui uma pessoa rodeada de gente popular, comunicativa, mas eu sempre gostei e alimentei a minha individualidade. Então, eu me movimentei em vários grupos nessa época, as patricinhas, os maconheiros, os roqueiros. Eu sempre fiz esporte, então eu estava muito com o pessoal do esporte, mas ainda assim mantendo essa minha individualidade que vem, acho que dessa parte da minha infância que eu não tive aquela estrutura do recém-nascido.
e que em alguns momentos ela vai aparecer. Como eu era uma criança que os hormônios demorou para desenvolver, né? Eu acho que eu me menstruei com 15 anos, eu quase não tinha seios, né? Então demorou demais para despertar o interesse dos meninos. Eu acho que eu dei meu primeiro beijo com uns 14. E aí, com 15, 16, eu entendi que os meninos começaram a se interessar por mim. E aí eu também saí beijando todo mundo. Na nossa época, a gente não transava, né? A gente só beijava, o famoso ficar. E aí eu fiquei com todos os meninos que eu tinha vontade. Acho que por eles não se interessarem por mim na pré-adolescência e depois na adolescência eu perceber que eles começaram a se interessar, acho que eu não quis perder tempo. E aí eu saí beijando todo mundo, né? E aí mais uma vez se construiu uma imagem de uma menina que eu não era, né? E que um rótulo que foi colocado em mim. Eu pegava todo mundo. O que é cruel, né? De uma criança de 15 anos. E o meu primeiro relacionamento foi com. Eu perdi a minha virgindade com 17 anos. Foi um namorico, eu queria perder, porque queria ter perder, porque queria perder. Era mais curiosidade do que um momento, uma romantização. Foi muito legal. O menino foi muito legal comigo. E, e, e por estar tão à vontade com aquele momento, estar tão feliz, eu acho que eu me considerei uma adulta a partir daquele momento, né? Então foi muito legal, tenho uma lembrança muito legal quando eu perdi minha virgindade. E depois eu conheço o meu primeiro namorado. Eu comecei a trabalhar no shopping como vendedora, ele também trabalhava, e aí a gente se conheceu. Ele não era de Uberlândia, ele era ele era de Londrina, ele estava morando aqui. A gente começou a se relacionar, e 6 meses depois ele resolveu voltar para Londrina. E aí eu fui embora com ele. Eu tava com. Eu não tinha completado 18 ainda, 17 anos, eu fui para Londrina morar com ele. Essa foi a minha primeira relação mesmo, de verdade, que tinha todo um contexto sexual, que tinha todo um contexto emocional. Foi muito legal esse relacionamento também, só que não deu certo, porque a gente foi morar com a mãe dele em Londrina, e aí não funcionou. E aí eu voltei para Uberlândia, que é quando eu conheço o meu primeiro marido e pai dos meus filhos, da Ana e do Ian. Conheci o pai dos meus filhos também lá no shopping. Eu volto de Londrina, começo a trabalhar de novo no shopping e eu conheço ele. E é muito fácil você analisar depois de tudo que aconteceu, mas todos os sinais estavam lá. A minha mãe chegou a verbalizar uma vez que aquilo não ia dar certo. Mas, como eu também tinha uma personalidade muito forte, eu nunca ia aceitar conselho de ninguém. E até hoje eu sou assim, eu não aceito conselho de ninguém. E a gente começou a se relacionar e ele sempre deixou claro para mim que ele não queria namorar. Ele não queria namorar, que ele gostava ainda da ex-namorada dele. E, na verdade, quem insistiu foi eu. Eu acredito que hoje era uma história que tinha que ser vivida, era um karma, eu acho, e tá pago, sabe? Mas se eu tivesse escutado todos os sinais que estavam lá, eu acho que eu teria feito escolhas melhores para mim e para os meus filhos. Aí a gente começou a se relacionar, ele deixou claro que ele não queria namorar, eu insistindo, insistindo, insistindo. Então ele ficava comigo e ficava com outras meninas. Às vezes a gente saía, ia em festa, e ele estava comigo na festa, e ele ia para outro lado da festa e ficava com outras meninas. Eu não sei por que que eu aceitei isso. Eu acho que eu levei como uma grande brincadeira no começo, e depois se tornou é, uma, uma coisa séria. Então, os dias foram passando, o tempo foi passando, a gente se relacionando, e aí eu saio do shopping e vou trabalhar numa multinacional.
E quando eu saio do shopping e vou trabalhar numa multinacional, eu conheço muita gente que tinha vindo de São Paulo e eu começo a me relacionar com essas pessoas. E nesse momento me dá o clique de que eu não quero mais. E aí, quando eu corto todos os vínculos e eu não quero mais, aí a coisa se transforma. Aí ele vem atrás de mim, a gente ficou 15 dias terminados, e aí ele vem atrás de mim e ele me pergunta: você quer namorar sério? Aí eu falei: quero. Ele falou: então a partir de agora a gente vai começar a namorar sério. E a gente começou a namorar sério, bonitinho. Ele dentro da casa dos meus pais, meu pai e minha mãe sempre gostou muito dele, sempre tratou ele muito bem. Já a família dele não gostava muito de mim, a mãe dele, na verdade, né? Eu era muito amiga do irmão dele, o meu ex-sogro sempre me tratou muito bem, mas eu tinha um histórico, tanto da minha personalidade como da minha criação, muito diferente da família dele. Então, a mãe dele achava que eu era arrogante, que eu era metida, que eu era. E eu não era boa para o filho dele, entendeu? Então, a gente, durante toda a nossa história, que durou 11 anos, eu sempre tive muito problema com a mãe dele. Mas, por respeito, eu sempre me calava. Enfim, começamos a namorar. Quando a gente estava com 1 ano de namoro, mais ou menos, ele vai na festa de noivado do irmão dele, e eu, na época, jogava basquete, estava no Campeonato Mineiro, e eu fiquei no quarto com uma menina que a irmã dela estava na festa. Isso no final de semana. Quando foi na segunda-feira, a menina me ligou, essa minha amiga, e falou assim: ó, minha irmã estava na festa, e a minha irmã disse que ele ficou com a ex-namorada dele. Aí eu falei: ai, não é possível. Na festa de família, assim, expor na frente de todo mundo. E aí eu vou e ligo pro irmão dele, que era o noivo, né? E que era amigo dessa menina, e pergunto. E ele falou assim: ficou. Eu não sei se ele estava tendo prazer em fazer aquilo. Eu não sei se ele soltou sem querer, o que eu não acredito. E aí eu fiquei assim, muito triste, muito decepcionada, porque além de ele ter me traído, ele me traiu na frente da família dele inteira. O que quer dizer, se as pessoas já não me respeitavam, como é que as pessoas aí me respeitariam depois de uma situação dessa? E aí a gente terminou e a gente ficou mais um tempão terminado, e aí ele começa a me procurar, correr atrás, e vamos voltar, me desculpa, me perdoa. E mais uma vez eu não sei explicar o porquê que eu aceitei isso. E aí a gente voltou. E aí a gente voltou, namorou mais 1 ano, até que a gente decidiu sair do Brasil. Em um momento da minha vida, eu estava trabalhando nessa multinacional durante o dia e à noite, na época do Natal, eu fazia freelance no shopping. E aí, tinha uma menina lá trabalhando comigo, ela falou que ela tinha ido para Londres e que ela tinha ficado 6 meses e que ela tinha ganhado muito dinheiro e que ela tinha aprendido a falar inglês. E aí, eu acreditei nessa história, né? E fiquei doida. E aí, eu peguei o telefone, na época não tinha celular, corri no orelhão, liguei para ele e falei assim: vamos sair do país? Aí ele estava desempregado na época, aí ele e a minha família ajudando, né? Ele trabalhando com meu pai, com a minha mãe. E aí ele falou: uai, vamos. Eu falei: ah, eu tenho uma amiga em Londres, eu vou falar com ela e a gente vê como é que a gente faz. Mas era um sonho, assim, eu nem sei se estava acreditando muito naquilo. E aí eu fiquei tentando falar com essa menina e essa menina não respondia a gente. E aí ele falou assim: tem uma prima minha que mora na Bélgica. Aí eu falei: Bélgica? Mas o que tu fala na Bélgica? Aí ele falou: ah, eu acho que é francês. Eu falei: mas eu quero falar francês. Eu quero aprender a falar inglês. E foi assim que nasce a história da gente ir pra Bélgica. E foi tão rápido, foi tão louco, que isso foi em dezembro. Em abril, ele já estava na Bélgica. A gente organizou, assim, tudo muito rápido. A gente foi tirando o dinheiro, assim, eu fiz um bazar das minhas roupas, porque como eu trabalhava em shopping, tinha muita roupa, sapato, colar, vendi tudo. Pedi demissão dessa empresa que eu trabalhava, peguei o acerto. O pai dele fez um empréstimo no banco. Eu sei que a gente conseguiu levantar o dinheiro para um dos dois ir, não dava para os dois irem. E aí eu falei: ah, pai, você, porque é sua prima, né? E depois eu vou.
E assim aconteceu. Em abril, em março ele embarcou, e aí de lá ele me ligava falando que estava difícil, que não tinha dinheiro, que não estava conseguindo trabalho, que ele estava catando bituca de cigarro no chão para fumar, umas coisas assim bem de cortar o coração, né? E eu fiquei desesperada. Eu pensei assim, gente, eu preciso dar um jeito de ir, porque esse homem vai acabar vindo embora e aí eu não vou. Eu não sei, assim, é, eu lembro que eu me movimentei toda. Eu peguei dinheiro emprestado no banco. Eu sei que 15 dias depois eu estava com a minha passagem na mão, com US$ 500 na mão e indo embora. E falei para ele, tô chegando aí, quando eu chegar aí, a gente vai bater de porta em porta, a gente vai arrumar emprego, a gente vai conseguir. Não existe a opção da gente voltar para trás, da gente não dar certo, porque eu sou muito orgulhosa, né? Eu odeio pedir desculpa, odeio não dar certo. Então, assim, na minha cabeça, tipo, vai dar certo. E aí, em abril, eu embarquei. Cheguei lá com US$ 500 na mão e um sonho, literalmente. Que legal. Não falava uma palavra de francês, nem de inglês, não conhecia ninguém. E eu tive muitos anjos nesse meu caminho. A gente chegou e a gente caiu no meio lá da comunidade brasileira. Tinha uma menina que elas moravam três meninas, mas elas trabalhavam durante a semana e então o apartamento delas ficava vazio. E ela falou para mim: vocês podem ficar aqui e vocês só vão começar a pagar quando vocês arrumarem um emprego. E aí a gente ficou no apartamento dessas meninas e, e engraçado, né? Durante todo esse relacionamento foi sempre assim. Eu sempre fiquei com tudo nas minhas costas. Era muito confortável para ele, porque eu chegava e eu resolvia. Então eu cheguei, eu saí falando com todo mundo, e aí ele começou a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar, e aí a gente foi devendo muita gente, e a gente começou a pagar todo mundo, e a gente começou a pagar as meninas onde a gente morava, e depois a gente morou 15 dias na casa da prima dele, depois a gente alugou o nosso primeiro apartamento, e aí as coisas foram dando certo. Com 6 meses eu já desenrascava alguma coisa de francês, porque eu detestava pedir para as pessoas me ajudarem a ligar em tal lugar ou ir comigo em qualquer lugar. E a gente foi indo, e a gente foi conquistando, e foi dando certo. E a gente ficou muito unido nessa época, porque era eu e ele, então a gente era família um do outro. Então, todas aquelas histórias de traição, de erros, ficaram para trás. E a gente realmente ficou muito unido. E aí, com 2 anos que eu estava na Bélgica, eu engravidei da Ana. Foi graças à Ana que a gente conseguiu se regularizar. As pessoas na época diziam que eu nunca ia conseguir. E eu, para mim, na minha cabeça, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito, eu vou conseguir. E discordando todos os nãos que eu tomei e todos os advogados que me disseram que eu não ia conseguir. Quando a Ana completou 1 ano, a gente se regularizou. A gente pegou a documentação dela como cidadã belga e depois a gente pegou a nossa residência, e aí as coisas foram assim, acontecendo de uma maneira que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que a gente ia conquistar. A gente conquistou muita coisa. A gente abriu empresa, a gente teve muito funcionário que trabalhou com a gente, quase todos brasileiros. É, a gente ganhou muito dinheiro, a gente conquistou muita coisa no Brasil, a gente conquistou muita coisa lá. E estava tudo dando certo. A gente teve o nosso segundo filho, que foi o Ian. Então, assim, a gente estava com a nossa família. é, Na minha cabeça, era a família perfeita. A mãe, o pai, a filha, o filho, dinheiro, apartamento, carro, viagens. Só que era só uma ilusão da minha cabeça, porque era tudo eu sozinho. Os filhos eram nas minhas costas, a casa era nas minhas costas, a vida financeira, ele recebia, ele entregava o dinheiro, eu cuidava de tudo. Eu cuidava de tudo, enquanto ele bebia cada vez mais, viciado em pornografia cada vez mais, eu fui me distanciando, eu não conseguia mais ter relação sexual, eu não conseguia ter mais diálogo, porque parecia que eu estava me desenvolvendo e ele não estava acompanhando o ritmo. E foi aí que as coisas começaram a desandar
completamente, até que veio mais uma traição. Durante esse período em que a gente conquistava as coisas, eu era uma mulher muito masculinizada, eu sempre fui uma mulher muito masculinizada. Então, eu tinha minha empresa, que era, em um determinado momento era só mulheres. Mas quando as coisas começaram a crescer muito, a gente carregava muita máquina. Então, eu precisei ter muitos homens na minha equipe. Então, às vezes eu andava nas caminhonetes com muita gente dentro do carro e nessas caminhonetes tinham homens, tinham meninos na equipe. E aí começaram as brincadeiras. é, Ele nunca foi ciumento, ele nunca foi assim, ele nunca desconfiou de mim nem nada. Mas as brincadeiras começaram a mexer tanto com a masculinidade dele que ele começou a ficar muito. é, Ou ele me ignorava, ou ele era violento. Mas não aquela violência física que você consegue detectar de início, assim. Era uma violência mais emocional, é, de não me defender, de não estar do meu lado, de acreditar no que as pessoas estavam dizendo. Então, assim, eu tive caso com a Bélgica inteira. O meu cunhado, ele conseguiu fazer com que essa narrativa se tornasse uma verdade aqui no Brasil, né? Então, aí se a mãe do meu ex-marido não gostava de mim, aí que ela não gostava mesmo. Então, assim, então se levantou-se possibilidades em que talvez os meus filhos não eram filhos, sabe assim? Eu sofri muito na minha gravidez por causa dessas conversas, por causa dessas fofocas. É, eu era uma menina de 23 anos, eu não sabia muito me defender, e quando eu me defendia, parecia que eu era histérica, que eu era louca. Então, eu nunca fui defendida, eu nunca fui acolhida. Eu tive que vivenciar tudo isso sozinha e ainda normalizando que talvez aquilo fosse normal, que talvez as pessoas tinham inveja de mim, mas não, as pessoas estavam fazendo uma violência gratuita comigo. Acho que pelo fato de estar tudo fluindo, tudo dando certo, eu vivi momentos muito, muito doloridos que nenhuma mulher deveria viver, nem na gestação, nem no puerpério, e muito menos a vida inteira, em qualquer fase, sabe? Mas o tempo me inocentou. Como a gente não tinha mais nenhum tipo de relação sexual, eu evitava. Então, isso ainda na cabeça dele, eu acho que parecia que era ainda mais o motivo que eu estava traindo ele. E na verdade, não. Eu era desrespeitada o tempo todo, eu trabalhava muito, eu fazia tudo em casa, eu cuidava das crianças, mas então, assim, não tinha como eu ter nenhum tipo de interesse por aquela pessoa. Não tinha. Às vezes eu acordava de madrugada, eu via ele no computador dele, na pornografia dele. E aquilo ainda me distanciava mais ainda. E a gente decide, então, vir embora para o Brasil. Eu venho embora na frente, ficou dele ficar lá para resolver tudo e depois vir. A gente até comprou um bar na época, o bar do melhor amigo dele, entrou de sociedade e ele falou para mim, ó, fica aí até eu chegar e quando eu chegar eu assumo e você vai trabalhar com as coisas que você quer trabalhar. Então eu me vi no Brasil, em Uberlândia, com duas crianças, dona de metade de um bar de universitário, então tinha muito jovem. Eu era jovem, jovem também, então criava uma identificação. As meninas viam, me perguntava e contava quem estava ficando com quem estava saindo com quem estava se relacionando com quem. Eu tinha pulado uma parte da minha vida, né? Eu não tinha ido para a universidade, eu não tinha tido é, a minha fase jovem, eu estava trabalhando, estava cuidando de casa, de criança, correndo atrás de dinheiro. Então eu pulei essa etapa da minha vida. Quando eu vivia ali no meio daqueles universitários e tudo mais, eu me vi fazendo um resgate, mas em momento nenhum eu desrespeitei ele, em momento nenhum eu traí ele. Mas eu era a dona do bar. Aqueles jovens queriam tirar foto comigo, queria conversar comigo, e assim eu fiz toda a parte comercial do bar. E eu acho que ele entendeu que eu estava vivendo a minha melhor vida, né, de jovem,
E aí ele decide se envolver com uma garota de programa e depois ele decide é, acabar o casamento por causa dessa garota de programa. E não que isso tenha nenhum tipo de problema, eu não tenho, eu sou feminista, eu defendo as mulheres, eu sou a favor de que as mulheres façam o que elas quiserem. Mas naquele momento, na minha cabeça, era ele está acabando com a nossa família por causa de uma paixão por uma menina que trabalha com isso e que, de repente, não está muito interessada nele, mas em si no que ele pode proporcionar para ela, que é documentação, né? É, toda uma estrutura que naquele momento ela também estava precisando. E aí, a minha irmã desconfia que ele estava se relacionando com essa moça, me conta. Lá do Brasil, eu falo, tudo bem, eu não tenho vida sexual ativa com ele tá se divertindo, deixa ele se divertir. Mas ele nunca vai acabar com a nossa família de vez. Engano meu, né? Ele se envolve com essa moça e aí ele muda o discurso de que vai demorar mais tempo, que, né, que estava dando errado. A minha irmã já tinha me dito que ele estava esquisito. E aí eu tinha sido convocada para pegar o meu documento definitivo, porque na época eu tinha só residência. E aí eu volto para a Bélgica. E aí eu chego na minha casa, vejo algumas coisas diferentes, né? E aí eu concluo, né, que estava acontecendo e eu pergunto para ele. Porque quando ele tinha ido me buscar em Paris, a gente passou 2 dias em Paris e parecia que estava tudo bem, que a gente estava em lua de mel e tudo e tal. Mas eu sabia, né, o que estava acontecendo. E aí eu perguntei para ele. Eu falei, você não me disse nada, eu vi as contas de telefone, tem esse número de telefone que você liga todo dia, toda hora. E eu liguei e é a fulana, porque essa moça, ela era amiga da minha ex-cunhada. Depois, mais tarde, eu fui entender que quando eu fui embora, ela achou que ele estava em sofrimento, apresentou essa moça para ele, e eles ficaram, os quatro, né, os dois casais, a minha cunhada com o marido dela e ele com essa moça. Eles começaram a sair e tudo. E ele ficou feliz, estava vivendo aquela paixão e tudo. E eu acredito, sim, que as pessoas se apaixonam e que elas possam se envolver e que as coisas podem mudar. E eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, mas eu sou capricorniana, então eu sou muito séria. Então as minhas coisas são feitas assim, muito certinho. E eu achava que ele não tinha sido, que ele não tinha feito as coisas como deveria ser feito. Acho que ele não tinha coragem para fazer mesmo, acho que ele foi um covarde. Só que quando eu perguntei, ele confirmou, ele não negou. Ele falou: é isso mesmo, eu tô ficando com ela, eu tô gostando dela, e a gente tava com muito problema e tudo mais. E aí ele optou por continuar a relação com ela, e eu optei por sair daquele casamento, que era uma coisa que eu queria. Eu não tinha coragem, porque como família era tudo para mim, eu jamais terminaria aquele casamento. Muito provavelmente eu estaria casada até hoje se isso não tivesse acontecido. Então eu aproveitei o bonde para sair e ainda acho, achava na época e ainda acho até hoje que eles combinam muito mais do que eu com ele, porque eles gostam das mesmas coisas, eles gostam do mesmo ritmo de vida, eles têm as mesmas escolhas, os mesmos gostos, os mesmos hábitos. Então eu acho assim que tá tudo certo. Ele me acusa de não ter lutado por ele. Eu não tinha o porquê lutar. Então, sim, ele tem razão. Eu não lutei por ele. Eu achei melhor mesmo acabar aquele casamento. E aí fui viver esse divórcio. Eu sofri a ruptura, mas eu não sofri a ruptura como eu deveria ter sofrido. E mais tarde, quando o meu segundo casamento acabou, eu acumulei essas duas dores. E aí sim eu sofri de verdade. Quando eu me separei, eu estava com 29 anos, eu tinha toda a minha vida financeira construída, eu tinha duas crianças lindas, mas eu tinha um vazio de todas as etapas que eu tinha pulado. Eu não tinha seguido aquele caminho
todo mundo segue, né? Nasceu, cresceu, estudou, casou. Eu tinha invertido as fases. E aí eu fui viver o que eu não tinha vivido. Eu fui, pela primeira vez na minha vida, eu tinha a minha casa, o meu dinheiro, eu tomava as minhas decisões, eu tomava as minhas escolhas. Então, de certa forma, a ruptura ela foi mais fácil de viver. As minhas amigas, a minha irmã e a minha amiga, quando eu era casada, elas falavam assim: você é muito infeliz. E eu falava: imagina, vocês estão com inveja de mim porque eu sou casada, porque eu tenho filho, que eu tenho uma casa, e vocês querem isso, vocês não conseguem. E depois eu separada, né, pintando meu apartamento e bebendo uma cervejinha e tudo, e elas foram lá em casa e elas falaram assim: olha como você tá feliz agora. E realmente, eu tava muito feliz, eu tava livre, é, eu tinha concluído a minha missão e eu tava livre, livre para viver o que eu quiser. Tive alguns namoricos rápidos, é, mais uma vez eu era muito certinha, então eu não queria apresentar meus filhos, só quando eu tivesse certeza. E aí eu conheci um belga, e ele era lindo de morrer, e ele era jovem, e ele tratava meus filhos muito bem, e a minha ex-sogra me tratava muito bem, e aí eu fui ter tudo que eu não tive durante aqueles 11 anos de casamento. Depois que eu me separei, eu continuei sendo amiga da minha ex-cunhada, apesar dela ter apresentado a moça pro fulano e tudo mais. Eu não acho que as pessoas têm poder para essas coisas. Eu acho que é porque tinha que acontecer mesmo tudo. Então eu continuei com a amizade com a minha ex-cunhada. E aí um dia a gente foi no cassino. E aí eu cheguei lá e vi um moço lindo, 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 belga, lindo, de olho verde, branquinho, coisa mais linda. E aí ele ficou me paquerando e eu falava francês, mas não falava francês direito e tudo. E eu falava: tenho 2 filhos, ninguém nunca mais vai me querer e tudo. É, ele tá me olhando aqui, mas na hora que ele descobrir que eu já fui casada, que eu tenho filho, nem vai me querer e tudo mais. Na verdade, não. A gente esperou o horário dele terminar nesse dia, e a gente saiu, e aí a gente beijou, e aí no dia seguinte ele me ligou e já me chamou para jantar, e aí eu contei, né, é, toda a minha história para ele, e coincidiu que a mãe dele era casada com um brasileiro também, o irmão dele hoje é casado com uma brasileira também. Então eu entrei nessa família. Ele estava acostumado a se relacionar só com latinas. Ele já tinha namorado com uma colombiana, com uma peruana. Então, assim, para ele estava tudo certo. E a gente viveu um relacionamento. A gente começou a namorar já na primeira semana. E a gente já foi morar junto com um mês. Ele foi morar na minha casa. Ele tinha voltado da Austrália. Então ele estava retomando a vida dele na Bélgica e a gente parecia um casal assim, de adolescente. As pessoas paravam a gente na rua e ele me tratava igual uma princesa. Quando eu conheci é Harold o nome dele, mas eu chamava ele de Haroldo para encher o saco dele. E a gente mantém hoje uma amizade até hoje. Eu mantenho uma amizade com a família dele até hoje. Inclusive o meu marido atual tem um relacionamento com o meu ex-cunhado, com a minha ex-sogra e tudo. E os europeus, eles são muito diferentes, eles são educados de uma maneira muito diferente. Então, a masculinidade deles não é tóxica da maneira que é do brasileiro. É, Eles são muito mais de respeitar a individualidade do outro. Não que isso não teria sido um problema depois, porque dá os choques culturais, mas eu fui tratada como uma princesa. É, eu fui respeitada por quem eu era, sabe? Ele gostava do jeito que eu era. A minha personalidade não era um problema para ele. A minha personalidade não era um problema para minha sogra. Os meus filhos não eram um problema para minha sogra. A minha sogra acolheu meus filhos como se fossem netos dela. O meu ex-cunhado era um menino de 13 anos. Eu vi esse menino crescer. Então, hoje, ele é uma pessoa importante na minha vida. Ele casou com essa menina brasileira e essa menina se tornou uma amiga minha. Então, assim, tinha tudo para dar certo. Mas ele também tinha um problema com o álcool. Ele era barman no cassino, então ele já trabalhava com bebida. Então, quando ele saía do trabalho,
Às vezes ele trabalhava às 10 da manhã, às vezes ele trabalhava às 14 horas, às vezes ele trabalhava às 11 da noite. Então, além dos horários dele é, não não tinha uma rotina, isso afetava ele mentalmente. E quando ele saía do trabalho, ele precisava, igual a gente sai do trabalho às 18 horas. Você leva um tempo antes de dormir. Ele falava pra mim, ele falava, Zanaína, eu não conseguia sair do trabalho e vir pra casa dormir. Às vezes ele chegava 9 horas da manhã, ele saía do trabalho, ia beber com os amigos para dar uma relaxada para chegar em casa para dormir. E ele chegava com o café da manhã na mão com flor. Mãe deu ficava surtada dele chegar de fogo. E 9 horas, na minha cabeça, ele estava chegando 9 horas da manhã bêbado. Eu não conseguia pensar assim, nossa, mas ele trouxe café da manhã. Nossa, mas ele tá relaxando depois do trabalho. Não, mas é só uma fase, depois ele vai mudar de emprego. Eu não conseguia, porque eu não tinha vivido o luto do meu casamento, eu não tinha vivido o divórcio. Eu simplesmente fui namorando uma pessoa atrás de outra e me relacionando. Então, eu acho que eu também não estava preparada para aquilo, sabe? Não tinha como eu fazer esse ponto, porque eu não estava preparada. E aí, um dia ele chegou, não, um dia nós saímos, eu fui encontrar com ele depois do trabalho, nós saímos, aí a gente bebeu lá com os amigos dele, e depois eu peguei meu carro para ir embora, e ele foi para pegar o carro dele para ir embora. E ele sumiu. E ele chegou em casa meio-dia. E eu perguntava para ele onde ele estava, e parecia que ele tinha dado uma amnésia de bebida, sabe? E aquilo ali foi o ponto-chave. Eu falei, não quero viver isso daqui, não vou viver isso daqui. Eu tenho duas crianças de casa, eu preciso manter esse ambiente saudável para os meus filhos. E foi a última vez. Isso foi alguns dias antes do dia 31 de dezembro de 2014. Foi uns 10 dias antes que aconteceu isso. E no dia 31 de dezembro de 2014, eu coloquei aquele filme Comer, Amar, não, Comer, Rezar e Amar. Eu assisti aquele filme chorando e eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Por mais que você ame uma pessoa, por mais que você queira ficar com uma pessoa, se não está funcionando, se não vai funcionar, se vai te fazer sofrer, se não está alinhado com o que você quer, você precisa sair disso. E eu falei, eu vou sair disso. Quando ele chegou em casa, no dia 1º de janeiro de 2015, eu falei pra ele, ó, eu vou sair e quando eu voltar, eu não quero você aqui mais. Acabou. Ele falou, tá bom. E eu saí, era inverno, tá, na Bélgica. Eu fui pra praia, 1 hora mais ou menos de Bruxelas, da praia. Eu lembro de caminhar, assim, na água, não sentir dor, chorar e saber que aquilo ali ia mudar completamente a minha vida. Mas eu falei, tem alguma coisa lá na frente. Tem alguma coisa maior lá na frente. E quando a gente tem coragem de enfrentar a vida não te nega a plenitude. E assim eu fiz. Quando eu voltei para casa, ele não estava lá mais. As coisas dele tinham tirado tudo. E aí eu ia viver os próximos 6 meses no, no verdadeiramente no inferno. Eu falo que só precisa de religião quem não conhece o inferno. Porque quem conheceu o inferno tem a fé em si mesma, não precisa mais de religião. Foram 6 meses de luto. A ruptura, ela dói, né? Ela dói em vários sentidos. Quando eu me separei a primeira vez, eu tinha toda uma vida que eu queria viver. E quando eu me separei da segunda vez, eu tinha vivido essa vida que eu queria viver. E eu não tinha uma visão, assim, do futuro. Eu só pensava, e agora? Eu demorei 6 meses para abrir a janela do quarto, porque eu não queria que o cheiro da pessoa saísse. Demorei para trocar lençol. A gente tinha um bar em casa, como ele era barman, a gente tinha um bar, ele sempre trazia as bebidas de bar. E aí ele levou esse bar todo, o bar ficou vazio. Eu olhava para aquele bar, sabe que, nossa, a gente planejou tantas vezes fazer noite do coquetel, a gente fez com vários amigos. A nossa casa tinha um muro, a gente tinha pintado em preto, era toda desenhada.
escrito e tudo. E aí eu pensava assim, um dia eu vou ter que apagar isso aqui tudo, foram todos os nossos amigos, toda a nossa história que foi construída aqui, né? De todas as vezes que a gente recebeu amigos, nossos filhos. Foi muito dolorido, muito dolorido. Eu precisava me apegar em alguma coisa para poder continuar. Eu lembro de, eu lembro de correr, eu comecei a correr, e eu corria no inverno de camiseta, e eu não sentia nada, eu não sentia frio, eu não sentia calor. Eu corria, 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 aí melhorava, passava aquela angústia, aí quando eu chegava em casa, voltava aquela angústia. Eu me recusava de tomar remédio, eu não queria tomar remédio, eu queria cortasse, assim, na pele. Eu pensava assim, se eu sentisse aqui com bastante potência, eu vou melhorar, vou ficar mais forte. O pai dos meus filhos, meu ex-marido, chegou aí em casa é, cuidar de mim, e que eu não estava conseguindo levantar da cama, tinha os meninos estavam com ele no final de semana, ele ficava durante a semana. E várias vezes eu pensei em me matar, mas eu pensava assim, não é justo os meus filhos terem um histórico de mãe suicida, sabe? Eu tava pensando neles. E eu acho que todo mundo pensa essas coisas quando tá. Eu não estava em depressão, eu estava deprimida, que é muito diferente, né? Depressão é uma condição, uma doença, eu estava deprimida. Eu estava vivendo a vida, e a vida é isso. E aí, quando a gente estava junto e ele tinha voltado da Austrália, ele falava muito que ele não tinha completado o intercâmbio dele, então ficava esse vazio nele. E aí ele falava que queria viajar, mas que tinha eu, que ele sabia que eu não podia viajar, que eu tinha as crianças. E aí ele falava, toda vez que ele contava para alguém, ele falava, mas tem a Janaína. Aquilo, de certa maneira, me causou uma coisa também. Eu acho que eu não queria impedir ele de fazer as coisas. E o tempo foi passando. Quando foi no Dia dos Namorados, ele me ligou e me chamou para jantar. Aí eu pensei, né, vai querer voltar, vai falar que vai mudar e a gente vai ser feliz. E aí ele me anunciou que estava indo embora. Ele ia voltar para a Austrália, que ele precisava concluir essa passagem da vida dele, que ele não tinha conseguido primeiramente. E eu só chorava. Eu até pedi para ir embora do restaurante porque só chorava. E ele ele sempre foi muito dócil, sabe? E preocupado e ele sempre, depois que ele foi embora, ele sempre me ligava, sempre queria saber como é que eu tava e tudo, e eu fui vivendo a minha vida. Fui vivendo, aí eu fui aprender outras línguas, aí eu voltei a estudar, comecei a estudar cinema, eu não tinha feito faculdade, era a faculdade que eu queria fazer, e o tempo foi passando, e aí, na minha cabeça era assim, o que que pode ter de melhor do que eu? Por que que ele escolheu viajar ao invés de ficar comigo? Por que que viajar é tão bom? O que que tem lá nessas viagens que é melhor do que eu? E é quando eu faço a minha primeira viagem solo. Eu venho pro Brasil de férias, deixo os meus filhos na casa dos meus pais e faço a minha primeira viagem sozinha para o Chile e para Bolívia. Atravesso o deserto de São Pedro da Atacama e foi revolucionário. E aí eu falei, ele tem razão, viajar é bom demais. E depois disso eu acabei fazendo mais de 55 países sozinha. Eu visitei muitos países. É, eu fiquei 5 anos sozinha até eu encontrar o meu marido atual. Eu descobri a importância de você estar curada das coisas para você encontrar a pessoa da sua vida, de você precisar saber estar com você antes de estar com os outros, de você se conhecer, de você almoçar sozinha, jantar sozinha, ir no cinema sozinha, é, de você estar totalmente ok com os seus traumas, com as pessoas que passaram na sua vida, que elas são professores, e que se você aceitar algumas verdades muito difíceis sobre você mesmo, e que essas pessoas são professores, e que a vida é assim, e que ela não vai te negar a plenitude, tudo vai dar certo no final, os pontos vão se ligar. E eu preciso agora contar para vocês uma coisa que foi muito importante antes de eu encontrar o meu marido atual.
que foi ter ficado sozinha, mas nesses 5 anos que eu fiquei sozinha, a gente tá solteira, mas a gente nunca tá sozinha de verdade, né? Aí eu conheci uma pessoa, depois de 11 anos, 11 anos, ó, depois de tudo 11, né? Meu casamento durou 11 anos. Depois desse meu segundo casamento, que a gente morou juntos, estava noivo, mas eu considero um casamento também, foi um relacionamento. E aí eu fiquei 11 meses sozinha, sem beijar ninguém, sem me interessar por ninguém, porque eu achava que eu não ia conseguir mais me interessar por ninguém. Ninguém me despertava, assim, nada. E aí eu conheço essa pessoa, que foi uma pessoa que me proporcionou algo que eu precisava viver para realmente eu estar numa relação. É, eu estava num bar com os meus amigos, sentado na mesa, e aí eu brinquei com as minhas amigas. Eu falei assim: ah, quando eu for lá de fora, eu vou trazer um boy. Eu vou conhecer um boy lá de fora e vou trazer ele para vocês. E vocês vão pagar uma cerveja para mim. Mas era uma brincadeira. E aí eu fui. E aí eu tava lá, na época eu fumava, e aí eu acendi um cigarro. Como foi? Não sei se eu acendi. Eu me encostei na parede e acendi um cigarro. E eu tô lá fumando meu cigarrinho, pensando na minha vida, e um rapaz vira. Quando ele vira, ele fica de frente pra mim. Aí ele falou: você tem fogo? Eu falei: tenho. E a gente começou a conversar. E aí eu falei pra ele: olha, eu falei pras minhas amigas que eu ia levar um boy lá na mesa e você podia ir comigo que elas vão pagar uma cerveja, eu vou fazer ela pagaria uma cerveja pra você também. E aí ele foi comigo, a gente sentou na mesa, bebemos uma cerveja e ele a gente já começou a conversar. Era um francês, isso aqui no total sentido lá na frente. E a gente começou a conversar e foi a primeira vez que eu fiquei com alguém no primeiro encontro, porque eu achava que não podia transar no primeiro encontro, que não podia ir rápido demais nas coisas, e que não podia isso, não podia aquilo, mas já tinha se passado tantos anos, eu já estava livre em tantos sentidos, eu precisava estar livre como mulher, com a minha sexualidade, que não tinha problema nenhum eu transar no primeiro encontro. E aí, parecia que eu conhecia, que a gente se conhecia há muito tempo, e a gente ficou junto. E a gente ficou junto durante 2 anos, mas a gente nunca teve um status de relacionamento. A gente nunca foi namorado, a gente nunca foi casado, a gente nunca foi noivo, a gente só se amava. E eu falo que eu vivi o meu filme francês. Ele era pianista, então eu ia para casa dele, ele tocava piano e ele colocava roupão de seda em mim, e ele abria vinho, e ele puxava a cadeira, e ele fazia um jantar, e ele me chamava de linda, e eu vivi todas as minhas questões sexuais e toda a minha sexualidade nesse relacionamento, até que as coisas começaram a caminhar e a gente precisava decidir se a gente ia ficar junto e ia construir uma relação de padrões ditas normais, né? Porque as coisas evoluem. Elas caminham para algum lugar em um determinado momento. Você não consegue. É normal da natureza. E, e apesar de ter todo um amor, toda uma paixão, todo o romantismo, né, aquilo tudo que eu estava vivendo, não era ainda o cara que eu queria. Eu queria um cara que quisesse ter uma família. E uma família não nos moldes que eu tinha de referência, mas que quisesse ir para o mesmo rumo que eu queria ir também, sabe? De construir uma estrutura, de construir uma base e a gente ficar velhinho junto e a gente cuidar dos nossos filhos e depois dos nossos filhos seguirem e ficar eu e ele, porque no final é isso. Vai ficar eu e ele. Eu conheci o meu atual marido, eu ainda estava com esse francês na primeira vez que eu vi o meu marido. Só que eu nem olhei para ele, porque eu estava em uma outra coisa. Essa, e eu falo para as pessoas, você precisa ficar sozinho
e estar livre para você poder conhecer as coisas que estão prontas para você. Porque quando você está ocupada vivendo alguma coisa, às vezes o que era seu passa e você não percebe. Então, quando eu conheci o meu marido pela primeira vez, que ele era amigo de uns amigos e me apresentaram ele, eu tava nesse relacionamento com esse francês, então eu nem tchum. A gente trocou 2 ou 3 palavras. Eu lembro de ter olhado para ele e falado, nossa, mas esse menino, ele parece tão jovem, não com essas roupas de velho, com esse corte de cabelo dos anos 90. Bastante, foi o pensamento que eu tive. E depois, eu fui ver ele de novo, acho que uns 8 meses depois. Terminei com esse francês, a gente decidiu cada um tomar o seu caminho, a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou e tudo mais. E aí eu fiquei sozinha de novo, e aí eu conheci o grande amor da minha vida, Ciro, o nome do meu senhor de 70 anos, que na verdade é 10 anos mais jovem que eu, mas é um senhor que ele é muito conservador. É, é importante eu dizer que eu repetia para os 4 ventos que não existia homem para mim naquele país, porque eu falava brasileiro nunca mais, europeu não dá certo, eu vou ficar sozinha, porque não tem homem para mim nesse país. E eu estava é, convicta que eu tinha uma grande chance de terminar a minha vida sozinha, mas eu estava ok com isso também. Eu pensava, o que que eu vou fazer? Quando os meninos saírem de casa, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar viajando, eu vou, sei lá, ser uma velhinha que vai trabalhar em hostel em cada mês, num país diferente, eu preciso me organizar. E aí já tinha conhecido, já tinha trombado com o Ciro. E aí, um dia, assim, ó, um domingo de sol, num país que tá sempre chovendo, cinzento, eu vejo vindo todo lentinho, com as mãozinhas para trás, igual um senhor, todo curvadinho. O Ciro. É ou não é nome de velho? E a gente, ele já me conhecia porque eu trabalhava muito com rede social, com a comunidade brasileira na Bélgica, então, de certa maneira, muita gente me conhecia. E aí, ele vem no horizonte, assim, todo bonitinho. 10 anos mais velho que eu, mas ele é muito mais velho na cabeça do que eu. E a gente tava, eu tava numa turma de brasileiro e ele tava em outra turma de brasileiro. E eu conheci uma menina que tava lá na turma dele, e eu comecei a conversar com essa menina, eu falei, vamos pra ali, tá todo mundo lá, tá um monte de gente e tal. Eu comecei a conversar com um amigo dele, eu não tava conversando com ele. E em um determinado momento do rolê, né, do rolê, a gente começou a conversar, porque eu tava conversando com um amigo dele e ele estava conversando com uma amiga minha. E eu ainda fiquei dando risada, né? Que eu falei pro amigo dele, o Ciro tá lá dando de cima da menina, mas ela não tem o hábito de estar com o brasileiro, não. Ali não vai sair nada. E em determinado momento, eu comecei a conversar com ele. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí ele foi falando, ele tinha chegado na Bélgica com 15 anos, ele é de Goiânia, e eu falei mal tanto dos goianos e acabei casando com um. Mas quando eu falo que eu falava mal, é porque a maioria dos meus amigos era goiano. Então eu ficava tirando sarro, que Minas Gerais é muito menor que o Goiás fica imitando nossas comidas, que eles têm um biscoito lá de polvilho, que é o nosso pão de queijo que eles fritam, que é um absurdo. Então eu ficava brincando assim, né? E ele me falou que era de Goiânia, mas que tinha ido pra Bélgica com 15 anos. Então eu falei pra ele, você é um goiano gourmet, né? Você nem é mais brasileiro, mas você também nunca vai ser belga, então você é meio igual eu, né? E a gente se beijou, e a gente começou a namorar no mesmo dia. E um mês depois ele ia de férias pro Brasil, ele foi e a gente ficou separado. Ele tinha as férias dele programadas para ficar 2 meses e ele acabou ficando só um mês e voltou correndo. E ele voltou e a gente já começou a morar junto. Isso vai fazer agora, acho que 9 anos. A gente casou com um ano de relacionamento em Las Vegas. Depois, com 2 anos de relacionamento, a gente teve a Manuela, nossa filhinha, que hoje está com 4 aninhos.
A gente está de férias no Brasil nesse momento. A gente agora tem que se dividir, né, entre Goiânia e Uberlândia. Eu amo Goiânia, eu amo o povo goiano. Eu amo meu marido porque ele veio exatamente do jeito que eu pedi. Porque eu lembro que nas minhas conversas com Deus, na verdade, estava tudo tão definido na minha cabeça de como teria que ser essa pessoa. Se não fosse assim, eu não aceitaria. Eu preferiria ficar sozinha com os meus filhos. Então, até o bigode, eu falava assim, ai Deus, eu gosto de um bigodinho, assim, sabe? Aí eu gosto de homem alto, eu gosto de homem branco, mas eu gosto de homem de cabelo preto, né? Eu quero que ele queira ter uma família. Não tô querendo muito mais ter filho, não. Então, se ele não quiser, se ele quiser só conviver com os meus filhos, tá legal. Mas ele me deu o meu maior presente, que foi ser mãe aos 40, porque a infância dos meus filhos eu acabei vivendo ela ao mesmo tempo que eu estava conseguindo carreira, estudando, viajando, então não tive tempo de aproveitar. E com a Manuela, assim, eu estou extremamente realizada. A gente, nesses quase 9 anos, a gente construiu é, toda uma estrutura financeira, social, com a família dele. Eu sempre fui uma pessoa sozinha na Bélgica, eu e meus filhos. E agora eu tenho uma sogra que mora na Bélgica junto comigo, eu tenho uma cunhada, a minha filha tem priminhas. É muito novo para mim, estou tentando me acostumar com isso também, por eu ter passado a minha vida toda sozinha, então também não é tão evidente. É, o Ciro tem um negócio que eu venho aprendendo também, que ele é muito carinhoso. Eu sou meio brutona, então eu venho aprendendo com ele a ser mais dócil. Ele fala que às vezes eu sou muito severa nas minhas falas, no meu jeitão. Mas eu falei para ele, Ciro, se eu não tivesse sido assim, eu não tinha dado conta de ficar com duas crianças sozinha, porque o pai dos meus filhos, ele sempre esteve na Bélgica, mas ele sempre esteve muito ausente por causa da doença dele, do alcoolismo, porque ele está casado com a moça até hoje, e apesar da gente ser diplomáticas, conversar, se respeitar, para mim é difícil alguns comportamentos dela quando os meus filhos eram criança, agora não, porque eles já estão com 21 e 19 anos. Até 2022 a gente ainda relacionava, meu filho joga futebol, então o meu ex-marido ia, meu marido ia também, e pelo bem-estar dos meus filhos a gente sempre teve uma convivência boa, mas eu acho que eu escondi muita coisa dos meus filhos e hoje quando eu digo a verdade eles não acreditam em mim, então eu criei um pai que não é o pai deles, e eu resolvi também encerrar esse relacionamento e não ter mais nenhum tipo de relacionamento para deixar ele ir, porque eu ainda tenho algumas mágoas, não em relação a mim, mas eu acho que ele foi muito. é, Ele não foi o pai que os meninos deveriam ter tido, porque o Ian e a Ana Clara são duas crianças e hoje em jovens adultos que se transformaram em adultos muito legais, muito responsáveis, que provavelmente vão cuidar desse pai que não cuidou deles, que não estava lá quando eles tiveram a reunião na escola, a dança na escola, a internação no hospital, a carteira de motorista, o primeiro emprego. Esse pai não esteve lá porque ele é doente, ele está na doença dele, ele não consegue perceber. Então eu preferi cortar, porque eu achava que ele entendia que estava tudo bem quando eu conversava com ele e tinha esses momentos pontuais em família com ele. Então, hoje eu não tenho nenhum tipo de contato mais com ele e nem com a senhora dele. E o Ciro, ele acaba. Eu nunca casei com o Ciro para que ele fosse pai dos meus filhos, porque meus filhos tinham um pai. Mas é a presença masculina ao qual hoje os meus filhos convivem todos os dias. Inclusive, a minha filha passou carteira de motorista. Quem estava lá com ela era o Ciro, não era o pai dela. Então a gente tem os nossos desafios, né? É, o Ciro e a minha filha trabalham na mesma empresa hoje, então eles ficam muito tempo assim no caminho para o trabalho, lá dentro da empresa, então eles estão construindo uma coisa deles também sem eu estar fazendo parte.
A gente é apaixonada na Manuela, ela é o centro das atenções da casa. A minha filha cuida dela como se fosse uma filhinha, apesar dela ser minha irmã. O Ian trata ela como a caçulinha, né? E eu posso dizer que a vida me deu tudo o que eu merecia depois de ter passado por tantos momentos difíceis, mas ter tido a coragem de enfrentar uma vida de cara e de peito aberto. Então, é isso, no final dá tudo certo. Eu queria dizer que durante muito tempo eu escutava as pessoas dizerem que a gente tinha que ter amor próprio. Amor próprio, amor próprio, amor próprio. E eu não conseguia visualizar o que era esse amor próprio, sabe? Assim, materializar o que era esse amor próprio. E eu acho que foi um caminho, foi uma construção, foi um processo longo. Eu acho que durante esses 20 anos eu me machuquei muito para ser aceita, para caber. É, e fui entendendo o que era esse amor próprio. E esse amor próprio é uma construção que envolve muitos momentos de coragem, muitos momentos de dor, muitos momentos de solidão. A luta é individual, a luta é sozinho. Por mais que você tenha uma rede de apoio, que você tenha uma religião, que você tenha uma fé, na hora do vamos ver, é a gente com a gente mesmo. E eu sempre pensava que quando eu chegasse no meu 70, 80, e a única pessoa que eu teria que dar satisfação de tipo assim, e aí? Como é que foi? Era eu mesma. E eu não gostaria de ter nenhum tipo de arrependimento e vergonha comigo mesma. Então, por mais que às vezes seja difícil de sair de alguma coisa, saia. Sabe? Chore, descabele, corre, viaje, namore, se envolva, erra, quebra a cara e tudo. Ainda assim é melhor do que ficar numa coisa que a gente normalizou como bom e que na verdade é horrível. É horrível. Eu agradeço todos os dias por eh, eu não sair do casamento. Quem saiu foram o meu ex-marido que saiu, ajudado por alguém. E eu agradeço todos os dias por eles terem feito isso. E sabe por que que eu agradeço? Porque se não fossem eles, provavelmente eu estaria casada até hoje. Porque a ideia de que família era tudo faria com que eu me anulasse, faria com que eu escolhesse aquilo ali todos os dias, por mais que eu não tinha uma parceria, uma cumplicidade, é, uma vida sexual. Eu não tinha nada, eu só tinha uma ideia de família, que era uma casa com aquela estrutura ali, mas aquilo ali nada era verdade. E se eles não tivessem se retirado, eu estaria ali até hoje. Então, eu agradeço por isso ter acontecido comigo. E depois eu tive a coragem de entender que se eu não saísse de coisas que não eram para mim, eu não sairia. Então, hoje, eu estou muito feliz no meu relacionamento, mas se eu tiver que sair dele de novo, eu vou sair dele de novo. Eu vou me escolher todos os dias, porque eu sou a pessoa mais importante nessa vida. Depois vem os outros. Se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. E outra coisa, ninguém vai cuidar da gente igual a gente cuida da gente.